Olá, 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 olá. Vocês atingiram a meta muito bem, então só por isso eu vou aparecer aqui na noite, ao vivo e cansada, mas muito bom. Então hoje mais cedo eu postei um caso clínico que era uma paciente de 38 anos, se eu não me engano, que tinha chegado no pronto-socorro com falta de ar. E ela estava estável, se queixava de falta de ar, foi feita a triagem. Na triagem, ela tinha uma frequência cardíaca de 108, PA 13, 130 por 80, saturação de 90, uma frequência respiratória de 19. E aí a funcionária da triagem veio te chamar, porque a paciente estava desaturando, então ela virou ficha amarela e aí vieram te chamar para você atender com antecedência. E aí você pega a ficha, ok, né, tudo bem. E aí é o pulo do gato. O pulo do gato, para você se despertar. Eu dei 3 dicas nos stories. A primeira dica é a sua consulta, né, a consulta médica começa quando você chama o paciente na recepção. Essa é a primeira dica. Ou seja, é importante sim você andar até a recepção para buscar o seu paciente, não para você andar, mas para você ver como ele está na recepção. Ele está acompanhado, ele está sozinho, ele anda, ele vem de cadeira de roda, tem mais alguém com ele, tem um gato, cachorro, como é que será que ele está vestido? Será que na recepção ele estava lá todo alegre, pimpão, e aí quando ele entra na consulta ele fica desanimado? Então é muito importante você recepcionar o seu paciente, porque a primeira informação que você pega já é dali. E aí eu vou mostrar para vocês a nossa primeira informação, que vocês não perguntaram, né? Vocês botaram um monte de coisa aleatória, mas não perguntaram como é que era a primeira impressão. Perguntaram lá que na recepção a gente tem que perguntar de dor, falta de ar, tosse, catarro, mas não. A sua primeira impressão é quando você vê o paciente. E a paciente veio andando até você e tinha essa máscara com alguma coisa escrita que você não prestou atenção. Mas quando ela levantou, você reparou bastante quem estava do lado dela. Essa era a pessoa que estava do lado dela, tá? Então, a pessoa estava acompanhada, ela veio na sua sala sozinha, mas você se deu o trabalho de ir na recepção. E aí a pessoa levantou e estava sentada do ladinho, deu ali um tchauzinho, me espera e foi entrando. Então, essa é a sua primeira dica. A consulta começa na recepção. Eis que você parou e olhou agora de verdade para a paciente. E aí ela tinha essa máscara que você sentou, perguntou, e aí ela falou para você que estava com falta de ar, cansada. E aí a segunda dica que eu dei é: só acredite nos seus olhos. Então, só acredite no que você vê, no que você ouve e no que você palpa. Por quê? Lembra que eu falei que a funcionária da triagem veio te chamar falando que ela estava estava saturando 90%, por isso que ela passou na frente, ganhou ali como ficha amarela? Pois é. Eis que quando você chama essa paciente, a paciente vem assim. Você vê ela andando e ela tem essas belíssimas unhas compridas pretas. Prof, eu não entendi não. É assim, ó, bem. Unha preta não pega o oxímetro, tá? O oxímetro, para ver a saturação periférica, Carol tá rindo, né? Porque ela é a rainha das unhas azuis, minha querida dermato. Vive com unha azul para desespero da opinião. Então, a unha, para poder o oxímetro ler, ele emite aquela luzinha vermelha que vê a diferença de captação da luz que entra na unha e que sai na polpa do dedo, tá? Se você tá com a unha preta, azul, né? Cinza, marrom, verde escuro, opaca,
O que acontece é que a luz não passa. Se não passa, o oxímetro não lê. Se não lê, ou ele não pega ou aparece desaturando, dependendo da qualidade do seu oxímetro, claro. E aí dá uma falsa hipoxemia. Na verdade, é só a unha preta. Prof, a unha vermelha prejudica alguma coisa? Sim, porque a unha vermelha, o seu oxímetro entende como se tivesse muito sangue, se passasse muita luz. Então, por exemplo, se uma pessoa foi atropelada e tá lá com as unhas pintadinhas de vermelho, né, saindo do salão, foi atropelada, e ela tá com choque hemorrágico, o oxímetro pode pegar uma saturação boa, mesmo sem ser bom de verdade. Então, a unha, a cor da unha e essas unhas gigantes aí agora com essas fibras, enfim, isso interfere muito na leitura do oxímetro. Por isso que a dica número 2 foi: acredite só nos seus olhos, porque você tem que saber disso. Às vezes na triagem a pessoa não sabe. E aí você vai chegar desesperado, achando que a pessoa está numa insuficiência respiratória e não, é só na verdade a unha preta. A terceira dica que eu dei foi: a paciente te disse quando ela entrou, quando você perguntou, que há mais ou menos 10 dias ela estava com falta de ar. Quando os pacientes eles falam assim, temporalmente, eles sabem te precisar há quanto tempo aquilo está acontecendo. Então, 10 dias, 1 semana, 5 dias, 2 meses. Quando eles têm essa precisão da informação temporal, você obrigatoriamente, na hora assim, já tem que perguntar: o que aconteceu? Porque se há 10 dias começou a sua falta de ar, o que aconteceu nesses últimos 10 dias? Mudou de casa, trocou de amaciante, de sabão em pó, cortou o cabelo, fez tintura, alisou, o que é? Porque veja, em 10 dias alguma coisa mudou. Então, essa é a terceira dica. Faça correlação temporal. Quando o paciente te dá um número, comecei a ficar ruim no Natal. Aí você tem que perguntar: o que aconteceu de lá para cá? Ou pouco antes? Ou pouco depois? Viajou? Foi explorar uma gruta? Então, essa é a terceira dica. Primeira, a anamnese começa na recepção, porque o paciente chega assim para você. Para quem não reparou, nessa máscara da moça, da sua futura paciente, tá escrito em inglês: eu tenho piercings muito bacanas embaixo da máscara. Prof, eu não sei inglês, tem que saber. Se você tá fazendo medicina, você tem que saber inglês. Então, a primeira dica foi: comece na recepção. Até porque se você fosse até a recepção, você ia ver que o acompanhante desta paciente era esse senhor distinto. Segunda dica: só acredite no que você vê, no que você ouve e no que você palpa. A sua paciente tinha essas unhas. Obviamente você conseguiu perceber de longe. Essas unhas pretas interferem na percepção, na detecção do oxímetro de saturação periférica. Então, a paciente não estava desaturando de verdade, era só a unha preta. Terceira correlação: pergunte o que aconteceu com essa paciente. Ela falou que há mais ou menos 10 dias ela começou a ter falta de ar. E aí você já tá ligado e já vai perguntar: mas e nesses 10 dias, senhora, o que aconteceu? Ela vai te falar: eu fiz um piercing. Isso, doutora, eu fiz um piercing. Coloquei esse piercing aí no septo. Se você perguntasse, talvez ela não te responderia. E você ia só ficar ali naquela coisa mesmice, chata e preguiçosa de pensar que falta de ar é do pulmão ou do coração. Não é, ok? Aí ela vai falar: doutora, ela vai pegar um celular, né?
e vai te mostrar, eu era assim, doutora, olha, eu já tinha piercings. Mas aí eu conheci aquele moço lá da recepção que você viu, e ele é meu namorado. E, né, eu fui empolgando e fui fazendo mais piercings. E aí eu coloquei, né, ele fez comigo em casa, tudo homemade, esterilizado na boca do fogão. Ele fez em mim esse piercing septal aqui. E aí, porque eu quero mesmo, doutora, eu quero mesmo ficar assim. Esse é o meu objetivo, ok? Isso não é julgamento de beleza nem de valores. A história da paciente é assim, ela quer ficar desse jeito. Ela é só assim. Então, ela começou, né, o namorado foi lá e fez aqui aquele piercing do nariz. O que aconteceu com esse raio desse piercing do nariz? Começou a infectar. E aí, ó, começou a infectar. Começou a sangrar. Começou a fazer edema septal. Por quê? Porque perfurou em casa, sabe-se lá como é que esterilizou o negócio. E aí, perfurou, né, para passar o piercing de verdade. Perfurou, fez uma lesão no septo, e aí deu uma hemorragia, cutucou um pouquinho, sangrou um pouquinho, mas depois parou. Fez uma hemorragia septal que ficou contida aqui na bolsinha do nariz, em volta do septo. Lógico, todo o sangue parado fora do vaso no corpo infecta. O que aconteceu com a bonita? Infectou. Então, ela teve uma hemorragia pós-trauma, né? Que um piercing nasal é um trauma, que evoluiu com abscesso septal bilateral. Tá vendo essas partezinhas aí dentro do nariz? Só de levantar assim, ó, foi o nariz dela, já dava pra ver que tinha essas carninhas pulando aí. Óbvio, isso não permite a passagem de ar, né, minha gente? Isso dá canseira. Era isso que ela tinha. Pulmão zero, tranquila, feliz. Prof, mas ela não tinha nenhum sinal infeccioso. Não, meu bem, não tinha nenhum sinal infeccioso porque um abscesso ali tá contido na pele, né? Então, ficou contido ali dentro do septo, revestido, então não deu aquela infecção sistêmica. Por isso que é super importante, que eu falo com todos os meus alunos, precisa fazer ectoscopia. Ectoscopia é aquilo que você vê sem precisar encostar no paciente. São todas aquelas percepções sutis, aqueles detalhes que você precisa olhar e procurar de forma discreta, que o meio ambiente e que os adereços do paciente vão te fornecer. Se você não tirasse a máscara dessa paciente, você não ia descobrir que o problema dela era no nariz. Tá vendo? Então, para de ser simplista, para de ser besta e achar que só tem que tratar o sintoma e que falta de ar é só do pulmão e do coração. Não é, minha gente. Aí tasca uma bombinha de asma aí pra menina que, coitada, nem tem asma, ela só tem um problema nasal. O que precisa fazer com esse nariz? Drenar. Como qualquer abscesso, precisa drenar. E depois ela falou que vai continuar pondo piercing, que vai drenar aí, que já vai aproveitar e furar mais grosso para colocar aquele grossão, que é o que ela quer. Senão é um problema, né, estético, médico, não sou eu que mexo. Mas isso serve para você pensar que o que você não olha, o que você não procura, você deixa passar. E aí você deixa passar, você come bola. E aí seu paciente, puf, daqui a pouco fica séptico, morre. Ou vai ficar ali zanzando de pronto-socorro em pronto-socorro, falando que tá com falta de ar e só ganhando corticoide, bombinha, aerolim, salbutamol, furosemida, sabe-se Deus mais o quê? Porque você, agora não mais você, mas porque você teve a incapacidade e a indecência de não examinar a paciente. Absurdo, né? Então,
Tudo isso foi para te mostrar que a consulta começa na recepção. É importante ver como o paciente anda, com quem ele está acompanhado, como ele se veste, quem está junto com ele. Segunda coisa, você só deve acreditar no que você viu, ou examinou, ou palpou. Porque os olhos dos outros não são iguais aos seus. Então você confia no seu olho. Por isso que eu vejo todas as imagens dos meus pacientes. Eu vejo todas as tomografias. Ah, mas você não leu o laudo? Depois, só no fim. Eu vejo todas. Por isso que aluno tem que saber ver imagem. No mínimo um raio-x, porque a chance de você formar e trabalhar num pronto-socorro ou numa UBS é enorme. E se você não souber diferenciar uma pneumonia de um câncer, adivinha quem vai sofrer? Muito bem, seu paciente. Adivinha quantos pacientes eu peguei nesse último mês que estavam tratando de pneumonia há meses, sem melhora, e que era um câncer? Não é possível, infelizmente não deveria ser, mas é. E sabe de quem é a culpa? De você, que foi preguiçoso, simplista, quis dar um jeito ali de se livrar e tocar pro próximo. Aí você é processado, aí vai doer. E vai doer no único lugar do corpo que realmente dói, no bolso. Então perceba, algumas coisas têm preço, outras têm valor. Sabe o que eu ofereço para você na minha mentoria médica? Um conhecimento de valor. São esses detalhes, essas avaliações de mão, de acompanhante, de anamnese, de exame físico que eu, com a minha experiência de pneumologista e clínica e médica, posso te passar. Será que a apostilinha tem isso? Será que o resuminho, a xerox do resuminho do colega tem isso? Então, você precisa decidir o que você quer. Você quer aprender de verdade? Chega mais. Cola que é sucesso. Você quer fingir que aprende só para formar, pegar o diploma e... Não é comigo. Pode procurar outra pessoa. Prof, mas é muito caro. O que é caro para você? 10 Coca-Colas latinhas no mês é caro para você? Vai dizer que você não compra. 10 sorvetes, 20 brigadeiros, 20 cafezinho ali que você não precisava. 5 Heinekens no fim de semana. Talvez você gaste isso em um sábado, né? Então, o que é preço e o que é valor? O que eu te ofereço na minha mentoria é um acesso exclusivo comigo para eu te passar todas essas percepções de vida, que não são macetes, não são decorebas, e que com certeza a sua apostilinha Michuruca não tem. Gostaram do caso? Vou deixar gravado, tá? Vai ficar lá no feed para vocês lembrarem de, nas próximas vezes, olhar as unhas, lembrar de tirar a máscara para fazer no exame físico, ou pelo menos perguntar, tem alguma coisa no nariz, na boca, na língua, tá? Terceira coisa, lembrar do marco temporal. Se a pessoa te fala que ficou ruim em X dias, você tem que perguntar o que aconteceu depois daqueles X dias. Tá ali, gente, tá tudo na cara do paciente. Essa aqui bonita, olha, vou até recolocar a máscara para vocês. Essa aqui bonita tava escrito na cara dela. Você, bestão, preguiçoso, analfabeto em inglês, que não quis ler. Ela entrou com a máscara escrita: eu tenho piercings. Não precisa ser um gênio. Precisa pensar. Não é máquina, não é robô. É aqui, ó, que funciona. Bora lá? Nos vemos nas próximas, então, hein, minha gente? Fica ligado, porque aqui sempre vai ter essas coisas surpreendentes, viu? A gente se vê na próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembra
disso para a vida que vai ser útil. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Até!